prazo. Então, assim, isso, e a padronização é o que vai fazer com que o BIM realmente alcance esses objetivos, além do modelo em si. Então, a gente vai falar aqui muito de como essa informação vai ser trabalhada e produzida dentro de padrões para que a gente realmente consiga conseguir esses resultados, né? Então, e aqui, assim, além da gente falar um pouco de aqueles padrões, na verdade também dizer como é importante que você trabalhe com essa padronização dentro dos seus fluxos e dentro da sua instituição, né? Então, a gente começa por que padronizar, né? Exatamente que a gente tenha uma base padronizada, institucional, e que esse trabalho ganhe, de fato, esses objetivos, né? De eficiência, redução de erros, enfim. E aqui a gente lista um pouco disso, né? As informações precisam ser geradas dentro de um padrão institucional. A gente ganha qualidade nos projetos, né? E desses modelos, ali. A gente ganha produtividade, a equipe em si vai ganhando mais consistência no trabalho. Então, assim, é, acaba que o fluxo de trabalho é favorecido. A gente tem, para que todos os profissionais envolvidos falem a mesma linguagem, né? Então, assim, não adianta um falar chinês e outro português. Todo mundo precisa falar essa mesma linguagem de modelos e informações, né? A gente, então, e aí, a gente precisa também garantir conformidade normativa. Então, não adianta cada modelador produzir de uma maneira que não vai estar dentro de padrões de qualidade, normativas e legislação, né? E ainda uma conformidade contratual, que o que acontece? Mesmo que algumas pessoas por aqui não sejam do setor público, aqui a gente está dentro do IGI, né? Então, assim, não adianta a gente especificar milhões de, de objetos ou materiais que não estejam dentro dos contratos que a sua instituição está gerenciando, né? Então, esse é um fator muito relevante, porque aqui a gente trabalha com espaços corporativos, então existe toda uma cadeia de fornecedores que a gente precisa respeitar. Então, essas bibliotecas também favorecem esse fator, né? Pensando também que para você ter uma escalabilidade, né, que significa você tem um setor de uma, duas, 10 pessoas, está expandindo, então é importante que todo mundo produza trabalhos coerentes entre si, né? Então, o objetivo é que tenha todo esse alinhamento na produção dos modelos de emprego. E aqui a gente está falando de quais são os pilares para garantir essa padronização. Óbvio que aqui a gente não vai dizer que não vai precisar de uma auditoria, de revisão. A gente está reduzindo muito esses problemas com falta de padronização. Então, quais são as ferramentas que a gente vai apresentar aqui, né, e que trabalham em prol dessa padronização? Então, a gente está falando de um template institucional, que não é um processo rápido, que ele precisa ser validado, testado, revisado, e que é um processo razoavelmente ali a médio prazo. A gente está falando de uma biblioteca de materiais que vai ter toda essa questão de conformidade contratual, classificação, nomenclatura, e uma biblioteca de imobiliário e componentes. Então, são três pilares que a gente está falando aqui, que vão tentar ali reduzir bastante os problemas de retrabalho, de informação errada ou inconsistente. O primeiro deles, que é um template, né? Então, o que seria um template? É um arquivo base zerado ali, com muitas configurações, com muitas coisas já pré-definidas. Então, um modelo padrão, um arquivo inicial da instituição e que vai ser a base para que as pessoas possam desenvolver os projetos. Obviamente que o mercado hoje do BIM ele é muito amplo, então você consegue, hoje tem milhões de produtos que você compraria em template e tal, mas nem sempre vai te atender, né? É um produto muito específico
muito voltado para essa realidade. Então, por exemplo, aqui na coordenação, eu acho que saiu a apresentação aqui por aqui. Deixa eu compartilhar de novo. Aqui na coordenação, a gente então, hoje o mercado de templates e que fornece templates é muito grande, então você consegue comprar facilmente um template. Mas ele talvez não vá servir para a sua realidade, né? Aqui na coordenação, por exemplo, a gente tem um template muito voltado para a nossa realidade. A gente trabalha com, como eu falei, com ambiente corporativo, com divisória, com layout, enfim. Então, a nossa realidade é muito específica. Então, o nosso template foi desenvolvido aqui para a nossa realidade, para resolver os problemas diários de modelagem e que atendem muito bem e que foram desenhados há um certo tempo, projetos piloto que a gente desenvolveu. Então, assim, ele já vem de um desenvolvimento de um trabalho aí de 1 ano e meio. É uma estrutura pré-definida, agiliza o desenvolvimento dos projetos, a parte de documentação ela já vem previamente configurada, então só assim, é um produto muito especializado e que para você comprar um produto como esse hoje, você precisaria ter uma consultoria, a pessoa precisaria entender com o que você trabalha a maior parte do tempo, quais são as suas maiores entregas para desenvolver um produto especializado, né? E aí, então, esse arquivo, né? Ele traz essas configurações iniciais, ele vem com as vistas recorrentes pré-configuradas, com filtros configurados para que cada projetista não tenha que configurar tudo do zero a cada nova entrega, né? Então, ele já vem com famílias carregadas, já vem com padronização de tabela, a parte gráfica, né? A parte gráfica, majoritariamente, ela precisa já vir pré-configurada nesse template e alguns parâmetros também. E aí, exemplificando, né, que nem sempre todo mundo aqui participa do nosso workshop trabalha com Revit já há algum tempo, então, assim, o que seria, né, essas vistas pré-configuradas? Então, aqui a gente tem uma planta de layout que ela vai ter essa configuração gráfica já definida no template, né? Então, ela é uma planta que ela não tem foto, ela mostra um pouco das texturas, das cores, então, ela vem com uma representação gráfica pré-definida. Aqui, então, a gente vai ter, por exemplo, uma planta com as tomadas, então já mudou totalmente a visualização gráfica dessa planta. Então, isso já é uma pré-configuração. Então, a pessoa entende exatamente que a informação aqui são as tomadas, cada tipo de tomada tem uma cor, então a de mobiliário é um vermelhinho, a de divisória é um azul, a de teto tem outra cor, e essa pré-configuração ela já vem no nosso template mesmo. Aqui a gente trabalha muito com readequação de layout e divisória, então a maior parte da demanda da coordenação aqui é com layout. Então a gente já tem uma vista pré-configurado um filtro para diferenciar o tipo de divisória com essa cor em destaque. Então, o laranja é um tipo de divisória, o verde é outro, o azul é outro. Então, assim, isso facilita o trabalho de quem vai executar, de quem vai acompanhar esse trabalho, de quem vai contratar esses serviços. Então, a leitura dos projetos muda completamente e já é facilitado pela configuração do template. E aqui está um 3D, né? Então, assim, você reduz bastante as dúvidas de quem está, por exemplo, aqui a gente tem os demandantes, né? Que às vezes são administradores que talvez não entendam a planta ou fora. Então, essas listas ajudam muito a que as pessoas que não são engenheiros arquitetos e tal, compreendam os projetos, entendam como vai ficar as coisas. Então, a gente já tem uma legenda também pré-configurada para que o entendimento do projeto seja
Não, deve ser bem mais assertivo, né? Substituir? E aqui, não, acho que é porque a gente vai disponibilizar isso. Aqui a gente tem um pouco de como é que nosso template, né? então, você tem uma página de entrada, falando que é um processo, né? É um arquivo inicial de validação, e ele realmente não vem nada modelado especificamente, mas que ele já vem com muitas informações. Então, aqui está a gente já vem com paredes pré-configuradas, divisórias, a gente já vem com algumas coisas pré-configuradas vistas, alguns modelos vistas por etapa de projeto. Então, realmente é um arquivo extremamente necessário e essencial para o trabalho padronizado e eficiente. Por isso que, assim, a gente começa já falando desse template, né? Outra coisa relevante também é, é a biblioteca de mobiliário, né? Porque, assim, diferente de um escritório de arquitetura ou uma construtora, a gente não tem uma personalização extrema, tipo, cada projeto vai ter o seu mobiliário específico. Não, a gente trabalha com ambiente corporativo, que às vezes as compras são grandes, às vezes tem uma padronização já, então, e a mudança desses contratos, assim, não é a cada, levam anos, alguns contratos, né? Então, essa biblioteca de mobiliário realmente agiliza muito o trabalho dos projetistas, né? Então, a gente tem as famílias validadas, com uma qualidade de apresentação, de representação já conferida pelo nosso setor, os dados são confiáveis, então você não vai ficar na dúvida se cada pessoa que faz o mobiliário coloca uma mesa de 1,25, 1,30. Não, todas as mesas vão ser conforme o tamanho do contrato, né? Então é sempre 1,40 por 60. Então tem uma padronização já disso. Então ganha produtividade, a gente tem uma redução para gerar esses modelos, né? São itens que não possuem essa variação toda, então a gente consegue ter a maior parte do trabalho ali limitada por essa biblioteca de famílias. A gente, então, tem uma utilização em grande quantidade, então, os computadores, a gente não tem 50 tipos de computadores acontecendo ao mesmo tempo. Então, a gente tem um ou dois e que a gente consegue muito bem é, padronizar esses modelos. E aí a gente desenvolveu a biblioteca dessas famílias, que são os contratos atuais, né, de imobiliário de escritório. Então, a gente consegue ter um controle muito grande de dimensões e especificações. Então, é, a equipe de projetos se concentra realmente nas partes que realmente importam, né? Ninguém vai precisar ficar desenhando essa estação de trabalho a cada projeto, né? E aí, falando um pouco dessa biblioteca de famílias, né? Hoje também é um mercado muito grande. A gente tem disponibilidade na internet de todos os tipos de família, todas as modalidades, enfim. Mas existe, assim, umas regrinhas de ouro para que você tenha famílias de qualidade que representam o que você precisa e que elas não pesem e sobrecarreguem o arquivo, né? Então, a gente, sim, utilizar famílias aprovadas, utilizar mobiliários de acordo com os contratos, né? Então, isso a biblioteca já amarra bastante. A gente tem uma atualização periódica para você rever, então, assim, não adianta, eu tenho aqui essa biblioteca, sei lá, há 5 anos e eu não revisei. Às vezes ela pode ter alguns problemas, então você precisa atualizar, né? Evitar famílias excessivamente pesadas, detalhadas, porque nem sempre a gente vai precisar de um detalhamento muito grande e isso acaba pesando. Então, às vezes você vai ter uma dimensão, aqui a gente tem um andar de 1.700 metros quadrados. Então, se você a cada mesa colocar um porta-lápis muito pesado, o arquivo do andar vai ficar imenso, né? Então, não tem como. E aí a modelagem de famílias pensada para o objetivo também, porque
dependendo do objetivo, você pode ter famílias geometricamente simplificadas e a informação é priorizada. E aí, por que que isso é relevante, né? A gente tem hoje algumas famílias no mercado e sendo disponibilizadas e ela não foi modelada como família. Ela, na verdade, é um arquivo no SketchUp ou DWG que a pessoa faz essa importação e insere lá como uma família. Aí você vai ver é uma família toda facetada, que seu arquivo fica pesado, carregado, ela vem com milhões de informações desnecessárias ali. Então, a gente tem uma perda de informação, muitas vezes na exportação de FC. Então, essas famílias que são SketchUp ou DWG, elas não vão para o IFC, você perde essa informação mesmo. A geometria muitas vezes é complexa, então aqui a gente deixou exatamente um exemplo disso, de uma família que era um DWG, então ela vem toda recortada, ela vem toda estranha, né? Então a parte gráfica fica muito ruim. E aí ela compromete realmente a extração de quantitativos. Então ela vai para a categoria errada, muitas vezes ela vai como um modelo genérico, aí você vai tentar fazer uma tabela de imobiliário e ela não vai estar lá. Então, imagina, a gente tem alguns projetos aí que você vai ter 30 mobiliários desse e ela não está quantificada. Olha o problemão. Então, assim, algumas questões precisam ser verificadas, não é só chegar e inserir um modelo, uma família qualquer. Por isso que a gente fala que o ideal é você desenvolver, você controlar e ter uma certeza de que aquilo está coerente, né? E aí, esse é o nosso terceiro arquivo, que é uma biblioteca de materiais, que visa não só controlar os materiais para ter um padrão, para ter a conformidade contratual, já ter essa questão de reduzir o trabalho, ganhar tempo ali na elaboração dos modelos, mas a preocupação maior é com o pós-modelo, né? Como esses materiais vão ser quantificados, como eles vão estar classificados, se eles vão estar coerentes. Então, assim, a nossa biblioteca de materiais tem o essencial, né? Que são paredes, forros, luminárias, pisos, acabamentos, divisórias e esquadrias. E depois a gente vai mostrar um pouco desse arquivo, então ele é muito voltado para a nossa realidade. Então a gente como a gente sempre está entre pisos, a gente tem pouco telhado, por exemplo, no nosso template, a gente tem bastante tipos, variação de divisória e poucas esquadrias, né? Porque a gente tem uma fachada livre na maior parte dos edifícios da esplanada, então ele é bem específico para a nossa realidade. Então, essa biblioteca de materiais visa muito que os materiais sigam a nossa nomenclatura, né? Que tenham os códigos e as informações do MGI e que a gente consiga fazer a quantificação correta e precisa. Óbvio, não vai ter mais precisão de 100%, mas a gente consegue controlar muito melhor, né? Então, aqui a gente colocou que a estrutura de nomenclatura, né? Então, a gente estabeleceu uma estrutura de nomenclatura dos elementos pensando em disciplina, categoria e tipo, porque aí também cada elemento você sabe em que categoria ele está e que se ele é a variação ou não, enfim. Então aqui a gente colocou um exemplo do padrão que a gente já estabeleceu, está no nosso guia prático de diretrizes BIM. E às vezes parece uma besteira, mas quem trabalha com isso com uma certa recorrência sabe que na hora de gerar tabela e quantitativo, qualquer letrinha dessa, por exemplo, se eu quero fazer uma tabela de piso e quero quantificar esse piso especificamente, se alguém gerar um elemento exatamente assim e esquecer desse R, por exemplo, o quantitativo já vai estar comprometido, porque aí você vai deixar de ter uma parte dos elementos que não vai estar quantificado. Então, assim, essa é uma parte essencial da informação do BIM, né? O quanto você estrutura isso inicialmente no seu template, na sua biblioteca, o quanto isso está consolidado nas equipes de projeto, modelagem,
é muito relevante, porque depois da modelagem tem todo um trabalho de tabelas, de quantificação e documentação, que essa é uma parte fundamental do trabalho, do- além do modelo, né? E aqui um vídeo mostrando um pouco. Não é é uma primeira revisão, né, da nossa biblioteca. Óbvio que em cada projeto talvez você tenha que ter um elemento ou outro a mais, isso está tudo bem, mas a pessoa já vai ter um norte de como ela vai chamar aquele elemento, de como ela vai estruturar, de como ela vai criar, assim, acrescentar elementos nessa padronização já estabelecida. Então, ela não vai ter muitas dúvidas. Se ela tiver que inserir uma janela, ela já vai saber como ela vai ter que chamar essa janela. Se ela tiver que inserir um piso ou uma divisória, o, o padrão inicial já está definido para que ela saiba como trabalhar dentro dessa margem, né? Então, a gente trabalha com divisória. Então, o contrato de divisória vai ter mais de 5 cores, vai ter 10. A gente vai usar a maior parte do tempo poucas, mas se ela for criar um projeto muito especializado, ela já vai criar aquela variação dentro da nomenclatura que a gente estabeleceu, dentro de um padrão. E aqui a gente coloca um pouco desse fluxo de trabalho e de como essa base entra nesse fluxo, né? Então, na hora de criar um projeto, você utiliza o template, que é esse padrão inicial, e você vai modelar de acordo com os elementos da sua biblioteca, né? E de acordo com os materiais que a sua instituição usa. E isso, na verdade, depois, para que a gente confira os quantitativos, para ver se todos os elementos estão nas tabelas, para que a gente confira a nomenclatura, se está indo na especificação certa, já é um passo a mais, né, para a conferência desses modelos, para a auditoria desses modelos, dessa documentação. E pensando também nesse fluxo de colaboração, né? O quanto o seu modelo vai estar dentro de um padrão pré-estabelecido para que outras disciplinas recebam IFC, para que você exporte PDFs e essa documentação. Então, assim, isso é muito relevante pensando no fluxo de trabalho como um todo, né? E aí, a padronização em Lean não é uma responsabilidade só de quem projeta o modelo, né? É uma responsabilidade compartilhada. E por quê, né? Porque a gente precisa contratar dentro de padrões pré-estabelecidos, então, muito provavelmente nos contratos, talvez você já forneça um template, você já diga que as nomenclaturas dos elementos vão ser no seu padrão. O fiscal desses contratos também vai conferir se você está recebendo dentro do seu padrão. O coordenador também tem esse papel de sempre estar conferindo se está tudo dentro dos conformes. O modelador também, que acaba que ele é um papel relevante aqui, mas ele faz parte de uma cadeia que todos, a parte da gestão também, de contratar esses serviços ou capacitar a equipe para estabelecer esses arquivos iniciais. Então, todos os responsáveis por trabalhar em prol dessa padronização para que esse curso seja eficiente e de qualidade, né? E aqui a gente já está perto do fim e eu queria, na verdade, abrir, né, um espaço para que, se alguém quiser compartilhar, se já trabalha com esses arquivos padronizados, se já tem uma biblioteca, como foi esse processo. Na verdade, nosso objetivo aqui é realmente estabelecer esse canal de comunicação. A gente já está no quarto workshop, então a gente já tem alguns participantes que estão todos, então esse é o espaço realmente aberto para a gente ouvir um pouco de vocês e como está sendo esse trabalho. E a gente tem muita participação, inclusive, de pessoal de prefeituras, né, de interior. Então a gente vê como as realidades são diferentes, né?
Então a gente está apresentando aqui a partir do nosso trabalho do dia a dia, nossa realidade. Mas é interessante a gente ter esse conhecimento, inclusive, né, de como funcionam. Ó, a Kelma tá levantando a mão. Pode falar, Kelma. Bom dia. Eu queria saber como é que foi assim o processo, né, de vocês para conseguir chegar nesse template, nessa biblioteca. Quanto tempo levou? Como foi esse processo de validação, até para a gente conseguir se estruturar? Vou deixar a Melissa responder, mas só dando um spoiler, na verdade ela está em andamento ainda. Na verdade, essa biblioteca é uma evolução constante, né? Mas a Melissa tem mais informações para a gente. Kelmo, o que acontece? A gente teve alguns projetos pilotos desenvolvidos pelo setor. A gente tem um especialista, na verdade, aqui no setor, que desenvolveu essa biblioteca sozinho, inclusive. Então, assim, a gente tem uma capacidade técnica de modelagem que, que vem muito desse profissional, entendeu? Então, assim, além dos projetos modelo, a equipe foi definindo como essa nomenclatura podia ser ajustada. Então, assim, o SEBIN é um setor muito recente, então, assim, a gente não tem nem 3 anos ainda. E, então, assim, não é um processo rápido, né? Porque depende de você ter um arquivo inicial e testar. Então, a gente já teve uns projetos pilotos para testar esse sistema. E o ritmo de layout, por exemplo, que é muito grande. Então, a parte de divisórias, por exemplo, já foi testada muitas vezes para chegar nesse modelo que a gente tem hoje, entendeu? Então, depende muito da complexidade dos trabalhos, do que faz. Aqui a gente faz muitas build. E as build não corre como um projeto comum, né? A gente fica muito tempo em levantamento, batendo cabeça. Então, assim, depende muito da realidade. Não é um processo de 3, 6 meses, não. É um pouco além, porque depende muito do tamanho da sua equipe também, né? Obrigada. Temos mais alguém com a mão levantada aqui. Só queria complementar o que a Melissa falou, que hoje nós temos uma biblioteca muito robusta de mobiliário, né? Que é uma das coisas que a gente mais trabalha aqui, que é justamente a adequação de layouts. Mas o nosso próximo paradigma é justamente trazer isso para manutenção e operação de sistemas prediais, né? Sistemas hidráulicos, sistemas elétricos, que é justamente o nosso próximo grande desafio de digitalizar esses ativos, né? Hoje a gente tem mais de 2.000 ativos cadastrados no nosso parque construído, né? Então, só para exemplificar que isso realmente é um trabalho sempre em evolução, né? A gente nunca está 100% com ele concluído. Vou passar então a palavra para quem está com a mão levantada aqui. Desculpa, eu não consigo. A Edna. Edna. Bom dia, eu sou a Edna, trabalho na central de compras do MGI. E a minha pergunta é a seguinte: o colega acabou de falar que vocês cresceram um pouco mais nessa parte de interior dos móveis, né? Mas vocês foram fazendo, e aí a previsão de expandir para as outras disciplinas, né? Vocês foram criando, então, templates dentro de templates? Porque, assim, vocês fizeram o template base, né? Eu imagino que vocês também fizeram um template para fazer os móveis, para modelar os móveis, outro template para poder modelar os itens de elétrica, outro template para. Foi isso? Você pode, para eu entender um pouco melhor. Isso acontece, Edna. A gente, como a gente falou, a gente está numa revisão que já foi testada, mas ela, por exemplo, a parte de elétrica, ela é só a tomada, ela não vai para além da divisória ainda. Até porque a gente tem ainda questões de capacitação de pessoal mesmo, e ferramenta, computador. Então, assim, a gente ainda não consegue, por exemplo, é, integrar outras disciplinas, entendeu? Então, por exemplo, a nossa disciplina de arquitetura tá muito bem, mas a gente ainda não consegue ter outros profissionais de outras disciplinas
é, intervindo, por exemplo, na hidráulica em grande escala, e a gente ainda está dando esses passos, né? Mas mesmo a dos móveis, vocês fizeram dois templates, um para arquitetura do prédio e outro para dos móveis, ou estão no Não, mesmo template? a gente tem uma biblioteca de mobiliário, né? Então a gente não fez um Ah, template específico para isso. A gente tem uma biblioteca mesmo, que as pessoas vão lá, copiam as famílias que tá. interessam e pronto, entendeu? É como se fosse um showroom mesmo, né? Sim, tá. Entendi melhor. E assim, Obrigada. a gente no final tem três arquivos, né? Um de materiais, um de Aham. mobiliário e esse template gerado para iniciar o processo. Mas o objetivo é que a gente realmente tenha um template de elétrica que aí os engenheiros eletricistas utilizem para fazer todo o projeto elétrico. Mas a gente ainda não está nesse passo. Uhum. Tá. Obrigada. E volta e Obrigada. meia, só para abrir um parênteses, né? A gente trabalha com contratos, né? Então tem todas as definições de contratos, etc. Mas volta e meia, como a gente trabalha às vezes com mobiliário de contratos antigos, a gente é obrigado a modelar coisas que estão um pouquinho fora do padrão que a gente trabalha hoje, né? Para inventariar e tal. Então só para demonstrar que às vezes o padrão precisa ter uma certa flexibilidade também para acompanhar a nossa realidade, né? Então, muitas vezes a gente precisa definir, né, que informações que vão estar naquele modelo, que vamos chamar assim, que é o modelo legado, né, de um contrato antigo. E a dificuldade de trazer as novas disciplinas é justamente na camada da informação, né? Então, às vezes, não é modelar a tomada em si, é que informações que essa tomada precisa ter para que ela seja útil para a operação e manutenção, né? Porque a gente não trabalha só com a questão do projeto, a gente trabalha também com a questão da operação e manutenção. Então, essas perguntas que a gente precisa fazer, né, para conseguir realmente ter uma biblioteca bem atualizada e que sirva para os nossos propósitos enquanto organização. Eu vou só responder aqui a pergunta da Ana Paula, que ela está falando de link com orçamento e base de cenário. O que acontece, Ana Paula? O nosso objetivo no começo dos workshops era exatamente começar essa sensibilização para capacitar o pessoal de orçamento para trazer eles para o BIM, entendeu? Então, a gente está nesse processo ainda de sensibilizar, capacitar e trazer esse profissional de orçamento, entendeu? Porque como cada profissional tem essa especialização, então a gente, na coordenação, está nesse processo de começar a trazer os outros profissionais, além dos arquitetos que já estão aqui no CEBIL. Éder, pode falar? Bom dia, eu falo da Secretaria do Patrimônio da União, da Superintendência do Patrimônio da União em Minas Gerais, e eu venho da Universidade Federal de Juiz de Fora, que a gente já tinha lá iniciado em algum momento, né? Esse trabalho com BIM para os projetos. Ah, sou arquiteto, desculpa, não me apresentei direito, né? E parabenizar pelo esse trabalho, achei excelente, principalmente na hora que mostrou assim as famílias leves, né? Porque assim, dá até nervoso de ver um bloco que vai pesar mais que o arquivo inteiro, bloco entre aspas. Mas eu queria só ajudar você a entender um pouco melhor assim, essa atividade atualmente que vocês estão desenvolvendo, ela está mais voltada, pelo que eu estou entendendo, para um as-built de layout, né? Ainda não está voltada para a atividade de projeto em si, seria isso? E assim, vocês têm expectativa, porque eu vejo assim, é uma demanda gigantesca, né, de fazer todo o as-built do nosso patrimônio e você ter isso como uma ferramenta de gerenciamento é realmente fantástico, né? Eu falo pela experiência da universidade que, imagina, é grande, é gigante, mas perto do universo todo o patrimônio da União fica pequeno, né? E a gente eu ainda tenho contato com a equipe de lá e tal, e existe pretensões até mesmo de você fazer, por exemplo, na parte de manutenção de elétrica, a vida útil das lâmpadas, manutenção preventiva, preditiva, colocar tudo ali, gerar relatórios, não sei o quê. Mas mesmo para aqui, né, é uma coisa muito ainda, né, com muito trabalho para desenvolver frente
ao número insuficiente de profissionais que a gente tem para dar, né, vazão para todas as nossas demandas, né? Assim, a gente está apagando fogo o tempo todo e planejar e gerenciar não é fácil. Então, eu só queria que vocês pudessem dar uma clareada na situação, né? Se é isso mesmo, né? Para esses as-builts iniciais, ou focado aonde, e depois existe uma possibilidade, ou vocês estão pensando em expandir isso para outros órgãos e, de certa forma, juntar todo mundo para que possa ter uma padronização ainda melhor, né? Mais nacional. Apesar, né, do Brasil ser gigante, padronização nacional é complicado, mas, de certa forma, alguma diretriz, pelo menos, né, para que os outros órgãos possam usar, seria isso. Obrigado. Sim, obrigado pela contribuição. E realmente isso, né? A organização acaba tendo que ter uma flexibilidade para se adequar às diferentes realidades, né? Na nossa realidade específica aqui, é bem o que você falou mesmo. A gente não trabalha com construção de edifícios novos, né? Nós trabalhamos com um parque já construído, mais de 20 edifícios aqui no âmbito do Colabora Gov, né? Distribuídos aqui em Brasília, Distrito Federal. Então, são mais de 20 mil metros quadrados distribuídos nesses edifícios. E assim, a dificuldade hoje é justamente digitalizar esse parque construído, né? A gente não constrói, não faz construções novas. O que a gente faz é adequações de layout, né, dentro desses edifícios e modernizações, né? Modernizações dos sistemas de elétrica, de elevadores, algumas melhorias ambientais, né? A gente tem questão de patrimônio histórico, edifícios tombados, então tem mais essa camada de cuidado que a gente tem que ter na hora de fazer a gestão da informação BIM, né? Então, quando a gente fala de projeto, é basicamente modernização e adequação de layout, né? Que é o famoso layout, que a grande demanda hoje do nosso setor é justamente esse, né? Então, os templates acabam servindo justamente na digitalização de novos edifícios, né? Porque alguns elementos se repetem edifício por edifício, e ao mesmo tempo algumas famílias são específicas daquele edifício, né? Alguns modelos de esquadrilha não vai ter em outros edifícios. Então tem essa complexidade na nossa operação, né? A gente, em suma, não trabalha com projetos novos, mas ao mesmo tempo esse material que a gente está desenvolvendo, no fim a Melissa vai falar, mas a gente vai estar disponibilizando numa plataforma, né, para que todo mundo possa utilizar e tenha liberdade de modificar conforme a sua realidade. Melissa, quer complementar com alguma coisa? Eu acho que esse é o resumo, assim. A parte do nosso trabalho é de as-built, o que, assim, acaba mudando muito a diferença, né? A maior parte do BIM hoje é com projeto, né? Com projetos do zero. Então, o fluxo de trabalho acaba sendo um pouco mais, o tempo é um pouco mais dilatado, né? Porque a gente tem dificuldades, assim, às vezes as edificações são muito antigas, então aquele projeto inicial é em banquinho, e aí tem toda uma dificuldade para digitalizar esses ativos, né? Mas acho que a gente evolui bastante aqui ao longo desses últimos 2 anos. E o objetivo sempre é essa questão da gestão de ativos, e aí o gênio digital, mas que ainda tem algumas etapas para a gente consolidar. E é um desafio grande, né? A gente sabe que é difícil. E a gente tem a sorte de ter uma equipe técnica muito, muito boa aqui, que nos dá uma assessoria muito boa. E a ideia é justamente compartilhar essas boas experiências, né? Porque a gente sabe que nem todo setor nem todo órgão público tem um setor específico BIM, né? Sobre esse compartilhamento. Ai, desligou o microfone. Desligou o microfone, Éder. Desculpa. Sobre o compartilhamento, né, de informações, a gente tem o Democratizando o BIM, né, foi uma iniciativa, tem um tempo já que eu não entro lá para ver, porque é tanta coisa para a gente fazer, mas eu lembro que tinham vários manuais, né, ali, e era uma fase assim, já tem alguns anos, então
meio que dava para sentir uma transição do CAD ainda para o BIM, de certa forma. Acredito que algumas coisas podem até ter mudado de lá para cá, né? Eu não sei se nesse compartilhamento vocês também estão trabalhando junto com essa equipe que trabalha com a democratização, com esse ambiente, né? Democratizando o BIM no governo federal. Daí eu acho que você, sem querer, me deu uma deixa aqui para eu terminar minha apresentação. Então, até para explicar um pouco dessa engrenagem que a gente está inserido, né? O que acontece? Desde os nossos primeiros workshops, nosso objetivo era capacitar a nossa equipe, que ainda não está no BIM, incentivar a capacitação e divulgar os cursos do ENAP. O que acontece? Hoje, quando a gente começou em janeiro, em março, né, a gente tinha 9 módulos lá no ENAP. Hoje já entraram mais uns 3, se eu não me engano. Então, o ENAP sempre vai ser uma base conceitual importantíssima, principalmente no setor público, né? Que a gente tem um tempo para contratar capacitações, então a gente realmente precisa se apropriar do ENAP e ele já tem uma base conceitual muito boa. Então, agora ele tem, além do Democratizando BIM, ele tem alguns tópicos relevantes lá de interoperabilidade, fluxo de trabalho, implementação. Então, alguns módulos são com o Capelani, que é um profissional maravilhoso. Então, assim, a base do ENAP já é um norte muito bom. E aí, a gente, na verdade, faz parte, né, da estratégia do BR, o MGI faz parte do comitê gestor, então a gente tem o MIDIC, a BDI, trabalhando muito nessa disseminação do BIM e na ampliação do trabalho com BIM. A gente tem essa plataforma BIM-BR, que é um grande centralizador de material, assim, tanto de manual quanto de biblioteca, além de normativa. Então, eles estão com todos os decretos. Então, eles têm uma coletânea de guias muito boa, muito ampla. Eles centralizam realmente muita informação, biblioteca de famílias e normas estaduais, municipais. Então, essa plataforma realmente uma plataforma bem centralizada que discute bastante coisa. Então, sempre a gente está trazendo aqui como ela tem essa amplitude, essa disseminação. Então, assim, a gente sempre vai colocar ela como uma referência aqui para obter material, para obter informação. E aí, esse é um dos nossos objetivos aqui, né? Então, como a gente vai contratar sem estar por dentro do que a gente precisa, de como a gente vai contratar, de como a gente vai ter esse material especificando as nossas necessidades, né? E que a gente realmente precisa se capacitar para ter esses objetivos com bem alcançados, né? E aí fica esse questionamento, né, de se a gente está se preparando realmente para contratar ou se a gente só está exigindo ali num edital e que a gente está ainda no processo de transição, né? Então, as primeiras contratações, o primeiro volume de contratações ali era um pouco genérico, a gente ainda estava tateando esse mundo, então a gente está realmente buscando essa capacitação para que a gente tenha o controle maior dessas contratações e que realmente a gente utilize esses produtos, né? Então, assim, não adianta você dizer no edital que querem BIM, e aí você recebe o modelo, então as tabelas estão todas feitas sem base no modelo. Então, a gente já viu isso aqui. Uma contratação em que o modelo estava desvinculado das tabelas e as tabelas estavam feitas fora, entendeu? Então, assim, como você vai especificar já para ter essas contratações realmente eficientes e suprindo as suas necessidades, né? E até, assim, falando um pouco desses arquivos, talvez você não tenha equipe para desenvolver esses arquivos, mas aí você vai contratar uma consultoria, uma empresa especializada e você vai já estabelecer esses critérios para que você tenha os padrões específicos para a sua realidade, porque você vai precisar ter no seu template ou na sua biblioteca, entendeu? Então, o objetivo aqui é um pouco esse, de criar a administração pública
contrate melhor, contrate produtos mais eficientes e que a gente tenha uma equipe é, tecnicamente consciente para fazer essas contratações de uma maneira mais eficiente mesmo. Eu acho que é isso. Só adicionar que, então, o nosso material vai estar disponível na plataforma BIMBR. A gente já mandou o material para eles só vão mandar para a gente link, etc. E o nosso guia de diretrizes já está na plataforma, né? Então, quem quiser conhecer um pouquinho melhor sobre o nosso guia de diretrizes, que em breve vai estar numa versão 2.0, até para incluir a biblioteca que a gente está lançando agora, né? Mas daí, quando a gente tiver mais informações sobre como acessar a biblioteca, a gente vai mandar por e-mail para vocês. E se puderem responder o nosso formulário, o que Isso, acontece? por favor. Muito do que a gente está fazendo aqui acabou tomando outras proporções, né? O objetivo desses workshops era ser o nosso público interno e a gente acabou abrindo. Então, quem participa, se puder preencher esse formulário que o Celso colocou aqui, para a gente ir avaliando, né? E ajustando também os próximos. Isso, e a gente anotou aqui alguns e-mails já que colocaram aqui no chat também para a gente convidar para os próximos workshops, né? E convide seus amigos também, sintam-se à vontade para divulgar. E é isso. Mais alguém quer fazer algum comentário, alguma contribuição, mais alguma dúvida? A gente já está se encaminhando aí para as 11 horas, para a hora do almoço, né? Todo mundo começando a ficar com fome. Então, acho que é isso. Vou agradecer muito a presença de vocês. Já fica o convite para o quinto workshop, que eu não tenho a data ainda, mas quando tiver, a gente vai mandar para vocês os convites por e-mail. E é isso, né? Esse conteúdo vai estar disponível depois lá no nosso canal do YouTube. Muito obrigado a todos, uma ótima quinta-feira.